Eu venho defendendo a pauta de mais mulheres na política. Eu defendo outras pautas também, como o agronegócio, a música e o esporte. Mas a questão de mais mulheres na política é pela nossa representatividade. A gente vive, na verdade, numa sociedade que veio, de um modelo patriarcal e com um machismo muito grande, enraizado. E nós temos uma frase aí que é uma máxima e ela é verdadeira, que a mulher ela pode ser aquilo que ela quiser ser, seja no trabalho, seja em casa e também na política. As mulheres elas precisam compreender que elas têm muito espaço e que cada vez pode haver mais espaço e que tudo o que nós temos, a mulher poder usar calça, a mulher poder usar hoje biquíni, ter o cabelo curto, o cabelo comprido, trabalhar nas mais diversas profissões, isso tudo nós tivemos mulheres percursoras. E hoje a gente pode ter uma frente unida e querem ainda nesse machismo enraizado colocar na nossa cabeça que mulher não vota em mulher, o que não é verdadeiro. Eu até convido as nossas ouvintes aí a refletirem, a pensarem. Eu votei em alguma mulher para vereadora, para cargo de vereadora, para cargo de deputado estadual, para cargo de deputado federal, para cargo de presidente, para cargos de prefeitas, enfim, para todos os cargos políticos. É necessário o olhar feminino, a ótica feminina. Quem é que vai lá discutir sobre a saúde da mulher? Quem é a pessoa mais indicada? A mulher hoje ela tem condições de falar sobre a pauta econômica, sobre a pauta social, sobre todas as pautas, reforma tributária, a reforma administrativa, que também são pautas que eu defendo, assim como defendo o Imposto Único, que é um projeto nacional do meu partido, do União Brasil. Então eu acredito sim, acredito muito que as mulheres vão compreender que não precisamos mais fazer as coisas sozinhas. Nós podemos ser uma frente unida, uma frente de várias mulheres, e as mulheres elas vão e elas sabem e elas compreendem que quando uma vai à frente, abre espaço para todas elas, como sempre foi. Como no exemplo que eu dei atrás, hoje todas usam biquíni, hoje todas usam cabelo curto se quiser, hoje todas usam calça se quiser. Então a gente precisa sim buscar esse espaço. Com relação a cargos de prefeitas, eu lembro que na votação foram 19 municípios. E desses municípios, Porto Alegre era um deles. Lembro que Recife também tinha mulheres concorrendo no segundo turno, Aracaju. Sim, eu acompanho bastante a política brasileira de todos os estados, então já há 20 e tantos anos aí. Então desde pequena eu já sempre participei. Eu entrei, sou trabalhista raiz pelas mãos de Leonel Brizola, muito fã da doutrina de Darcy Ribeiro, então eu acompanho há bastante tempo. Então, Pelotas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul também teve candidata a prefeita que foi para o Rio Grande do Sul. Nós tivemos no Paraná, em Ponta Grossa, que eu me lembro, enfim, das eleições. E eu penso também na importância que as pessoas têm que dar não só aos cargos, como a gente está falando das municipais lá de 2020, mas também se preocupar com quem foi eleito também para vereador. E agora que nós temos essa oportunidade de votar para o cargo de presidente, então nesse pleito agora que nós temos de 2022, nós temos muitas mulheres concorrendo a vários cargos e as pessoas têm que também pensar no legislativo, porque é no legislativo que as coisas realmente acontecem, as pautas são discutidas dentro do legislativo e é o legislativo que pode aprovar ou não. A gente teve há pouco tempo, eu falei isso até num podcast que participei, a PEC do auxílio, a PEC do aumento do piso da enfermagem. Então isso tudo passou pelo legislativo. Foi o legislativo que votou o teto de gastos para que ele pudesse ser aumentado, para que pudesse então esse auxílio ser de R$600.
também nesse pleito agora de 2022 nós temos a oportunidade de escolher deputados ou deputadas estaduais, deputados e deputadas federais, senador ou senadora para cada estado e presidente da República, seja ele homem ou mulher. Nós temos inclusive candidaturas femininas. A exemplo da senadora Soraya, que concorre pelo União Brasil, meu partido, e Simone Tebet, que vem pelo MDB. Eu venho estudando muito sobre todas as pautas que eu venho defendendo. Nós estamos com bastante conteúdo nas redes sociais. E meu recado final a todos os brasileiros, homens e mulheres, é entender que o nosso voto, ele vale muito. O nosso voto, ele vale trabalho digno, ele vale direitos garantidos, ele vale educação, ele vale transporte público de qualidade. São as políticas públicas que nos garantem esses direitos sociais tão preciosos para nós. E por fim, um grande apelo às mulheres que pensem com relação ao pleito de 2020. Nós tivemos um acréscimo de 11,5% para 12,1% de mulheres eleitas. E se a gente continuar nesse ritmo, é uma questão de matemática simples. Nós vamos levar 144 anos para alcançar a paridade de gênero. Então, eu convido a todas as mulheres a refletirem, a 53% do eleitorado, em que está na mão das mulheres. Eu acredito piamente que a mulher é o grande vetor dessa eleição de 2022. Essa eleição, ela é sim da mulher. Conto sim com o voto de vocês. Deia Pinheiro, 4445, União Brasil, pelo Rio Grande do Sul. Nas eleições de 2020, nas eleições municipais, nós tivemos um pequeno crescimento de mulheres eleitas. As mulheres naquele ano eram 51 a 52% do eleitorado, diferente de hoje, que nós já somos 53% do eleitorado. E aí, segundo levantamentos do Tribunal Superior Eleitoral, nós tivemos, se eu não me engano, 12,1% de mulheres eleitas, prefeitas, contra, então, 87,9% de homens eleitos para prefeito. Então, ainda você vê que é muito pouco. Se a gente também pensar nas eleições de 2020, na mesma pesquisa feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós tivemos 16% de mulheres eleitas contra 84% de homens eleitos. Subiu um pouquinho, subiu, mas subiu muito pouco. Então as mulheres, elas não têm representatividade. Aqui no Rio Grande do Sul, nós só temos 3 deputadas federais eleitas representando. Você vê a dificuldade que é, inclusive foi feita a bancada feminina para que as mulheres tivessem mais representatividade no Congresso, mas você não vê a mulher nas comissões, tendo voz ativa realmente nas comissões e participando. Então, se a gente pensar nessas informações que o Tribunal Superior Eleitoral nos passa, que nós só temos também 3 mulheres eleitas no Congresso pelo Rio Grande do Sul, e que essa dificuldade para entrar em comissões, discutir pautas das mulheres, é muito pouca representatividade. E a gente precisa ocupar todos os espaços, nós podemos ocupar todos os espaços.